Assinala-se hoje o Dia Nacional dos Centros Históricos, uma data que serve para alertar para a necessidade de recuperar e revitalizar algumas das zonas mais emblemáticas dos municípios portugueses. É esse também um dos propósitos da historiadora de arte, Catarina Valença Gonçalves, minha convidada agora na edição da manhã. Muito bom dia. Olá, seja bem-vinda. Como está? No que toca a esta área da recuperação e revitalização de centros históricos, como é que estamos? Bom, eu acho que estamos como todos os portugueses veem quando passeiam pelo país. Ou seja, há de facto um potencial imenso nesta área em Portugal. Como sabe, Portugal é um país riquíssimo em termos de património cultural, fruto de uma história em que éramos os líderes do mundo. Aparentemente isso não se vai voltar a repetir. Mas depois há todo um trabalho a fazer em termos da ativação desses centros históricos, se quiser. Ou seja, para além da recuperação, para além da reabilitação, que tem sido um foco no discurso, nomeadamente as associações desta área, há também todo um trabalho de humanização dos centros históricos. Isso eu diria que é o grande desafio dos anos que vêm aí. Isso requer investimento? Quer dizer que não há investimento suficiente nesta área? Não, nós colocamos sempre a questão do lado do dinheiro e se calhar nós com pouco dinheiro conseguimos fazer muita coisa. Requer sobretudo imaginação. Isto se calhar no que toca à revitalização, na recuperação, talvez seja necessário mais investimento. Mas se calhar se calhar o foco nesta fase deve estar na revitalização. O foco deve estar nas pessoas. Basta pensar que não vai certamente visitar um sítio, por mais bonito que esteja em termos da sua preservação, um centro histórico, se estiver despido de pessoas, se não tiver vida, se não tiver cafés, se não tiver uma cidade universitária que não tem estudantes universitários, se não tiver programação, não vai lá fazer nada. Nós vamos visitar os centros históricos porque gostamos da vida que lá podemos presenciar. Portanto, a questão é, de facto, conseguir programação, conseguir conteúdos, conseguir a ativação desses centros históricos, quer com as pessoas que lá vivem, mesmo que sejam poucas, quer com as pessoas que vão visitar estes locais. É então possível fazer mais com os recursos que temos? É possível fazer imenso com os recursos que temos. O dinheiro é sempre bem-vindo, claro. Claro. Isso não acontece? Porque dá muito trabalho fazer muito com pouco. Porque exige mais capacidade de negociação, mais diplomacia, mais, enfim, um conjunto de outros requisitos que às vezes é mais fácil quando se pode pagar, fica resolvido, mas que são muito mais interessantes do ponto de vista da sustentabilidade das ações que são levadas a cabo. Eu dou-lhe um exemplo muito concreto. Alvito é o terceiro concelho mais pequeno do país, eventualmente um dos mais bonitos, fica no Alentejo, no centro do Alentejo. E do ponto de vista de reabilitação dos seus centros históricos, as intervenções que são necessárias são relativamente parcas. Agora, o que precisa, e o que pode ser feito com poucos meios, é de uma animação daquele local e de uma animação num sentido verdadeiro, não teatral, ou seja, colocando as pessoas daquela comunidade em relação direta com as pessoas que vão visitar o espaço. Foi feita a recuperação daquele castelo, que lá existe, transformado numa pousada hotel, mas a zona envolvente precisa de mais, é isso? Precisamos de pôr os sítios vivos, mais do que bonitos em termos arquitetónicos, precisamos de pôr os sítios vivos. Eu vou-lhe dar outra vez uma comparação muito simples. É isso que eu lhe ia perguntar. Mais exemplos que nesta altura possam gerar preocupação de centros históricos que não estejam devidamente aproveitados? Vou falar pela positiva. Por exemplo, o caso de Guimarães. O caso de Guimarães é um excelente exemplo. Foi um local que teve um programa, é o melhor exemplo do nosso país. Foi um local que teve um programa de reabilitação fenomenal, levado a cabo pela arquiteta Alexandra Gesta, que conduziu depois à classificação como Património Mundial e que culminou na Capital Europeia da Cultura, que não é mais do que uma imensa programação ao longo do ano, quer com a comunidade local, quer com as pessoas que vão visitar. E deixa-me dizer-lhe que todo esse trabalho foi tão bem feito que agora vai ter lugar a Feira do Património, também na cidade de Guimarães, que é, no fundo, quase digamos, a cereja no topo do bolo de todo esse processo, que festeja toda essa matéria patrimonial já em outubro Esse é o exemplo bom. De 2014. É um exemplo bom. Os exemplos bons é que são inspiradores. Mas temos que identificar também os maus para saber onde é que se deve intervir. Certo. E aí quer referir mais algum caso, para além deste do Alvito, porque estamos a falar de um meio muito mais pequeno. A comparação com o Guimarães não é muito justa. Alvito é um caso de potencial, não é um caso que tenha corrido mal de todo. Mas há algum caso que nesta altura esteja subaproveitado e que mereça uma intervenção? Há um caso que tem um imenso potencial, outra vez falando pela positiva, que é a cidade de Évora, porque a cidade de Évora é o Património Mundial do Sul, tinha todas as condições para ter um programa como aquele que aconteceu em Guimarães, ou seja, para ter um processo evolutivo. Para além disso, é uma cidade universitária.
E a verdade é que ainda está muito aquém daquilo que poderia ser do ponto de vista de dinamização, de revitalização. É um centro histórico relativamente preservado, mas que está muito despido da sua matéria humana, quer dos próprios eiburenses e dos alentejanos de uma forma geral, como sabe, quer do ponto de vista de pessoas que lá vão à procura da programação da Évora. Isso Eu dizia há pouco, está recuperado, falta estar revitalizado. E 100 pessoas, a recuperação que se fez é um investimento que vai ao fundo rapidamente. Do ponto de vista do turismo, há uma aposta suficientemente grande nestes centros históricos? O turismo não percepciona propriamente a matéria cultural ou patrimonial como ainda não percepciona, eu penso que virá a suceder, como um grande ativo. E as pessoas da área da cultura não gostam muito das pessoas da área do turismo. Portanto, falta fazer aqui este casamento para que, de facto, os conteúdos casem com a mecânica de venda, digamos assim. E eu acho que isso vai suceder muito em breve e quando suceder esta questão dos centros históricos, vai passar a ser, de facto, um ativo significativo do nosso país, que ainda não é, mas que pode vir a ser. Portanto, há um potencial grande neste enorme, quadrante. Gigantesco, sim. Agradeço a sua presença e esclarecimentos nesta edição da manhã. Foi um gosto recebê-la aqui.